Para demonstrar os exemplos de criação dos gráficos, criei uma simples tabela que contém clientes e vendas. Usarei essa tabela em todas as demonstrações. Para criar um gráfico, você poderá optar pelo processo manual ou poderá contar com um assistente. Para o primeiro modelo que criarei, usarei o assistente. Me acompanhe. Antes de escolher o tipo do gráfico que desejo criar, selecionarei a região dos dados que farão parte do gráfico. Depois vou à guia Inserir e escolher o tipo de gráfico coluna. Observe que existem várias opções disponíveis classificadas como 2D e 3D. Vou escolher a primeira opção da categoria 2D. Agora que meu gráfico está pronto, vou posicioná-lo melhor na planilha para que eu possa criar novos gráficos. Criarei o segundo gráfico, que é o gráfico de barras. Vou posicioná-lo também para incluirmos novos gráficos na planilha. Vou obter o tamanho do gráfico anterior e dimensionar este gráfico com o mesmo tamanho. Agora filtrarei apenas 3 clientes para fazer a disposição visual do mesmo. Criarei agora o terceiro gráfico, porém não selecionarei a região. Vou criar o gráfico e depois farei a inclusão dos dados. Vou escolher o gráfico de linhas. Vou posicioná-lo e colocar o mesmo tamanho dos gráficos anteriores também. Agora vou incluir os dados do gráfico. Vou clicar no botão direito do mouse e escolher a opção Selecionar dados. Na caixa de texto, em intervalo de dados do gráfico, vou marcar a região da planilha origem, vou alterar o tipo do gráfico, pronto. Agora nosso gráfico de linhas está ok. Criarei nosso quarto e último gráfico, que é o gráfico de pizza. Vou alterar o tamanho e colocá-lo no lugar certo. Observe, agora temos os gráficos dos exemplos criados com o assistente e sem nenhuma modificação. Vou aplicar algumas modificações para mostrar-lhe o que podemos fazer. Existem várias maneiras de se aplicar modificações no gráfico. Começarei pela mais simples. Vou clicar
em um ponto no gráfico de colunas e clicar no botão direito do mouse depois. Veja, o Excel me mostrou uma barra de ferramentas com 3 itens na parte superior e uma lista de menu suspenso na parte inferior. O primeiro item da barra modifica a cor de fundo da área do gráfico. Vou colocar a cor amarelo. Farei as mesmas modificações nos demais gráficos. Me acompanhe. Pronto. Todos os gráficos estão com o visual um pouco mais bonito. Antes de explicar o próximo item, vou ajustar a cor de alguns títulos dos gráficos para que possamos ver melhor. O segundo item da barra modifica a estrutura de tópicos do gráfico. Vou mostrar. Observe que o contorno do gráfico está na cor cinza. Vou trocar para vermelho. Na região da barra, vou colocar a cor verde. Através desse recurso de estrutura de tópicos, é possível alterar as cores das bordas das regiões do gráfico. O terceiro item da barra é muito importante. Será através dele que identificará os elementos de um gráfico. Me acompanhe. No primeiro gráfico apareceram 7 elementos. No segundo gráfico apareceram 11. No terceiro apareceram 7 também. E no quarto apareceram 5 elementos. É muito importante que você entenda o conceito de elementos de um gráfico. Os elementos formam o conteúdo e definem toda a estrutura de um gráfico. Para aplicar modificações no gráfico, deverá conhecer seus elementos e aplicar as modificações por parte e individualmente. Os elementos de um gráfico podem ser de vários tipos. Podem ser áreas do gráfico, títulos, eixos, rótulos, linhas de grade e etc. Dentre os elementos, existe um tipo muito importante que você deverá conhecer e dominar, que são a série de dados. Este elemento é responsável pelos dados que compõem o gráfico. Sem ele, não há razão para a existência de um gráfico. Antes de começar a detalhar alguns elementos do gráfico, vou mostrar a você como acessar esses elementos por diversos caminhos. Uma das maneiras é acessar a guia Design. Na primeira opção,
conseguirá adicionar vários elementos ao gráfico. Vou navegar entre essas opções para que veja as diversas alternativas disponíveis. Outra maneira de acessar será via guia Formatar. Através dessa opção, será possível aplicar os recursos dos comandos disponíveis na guia. Outra maneira bem rápida e eficiente será acessar via os botões disponíveis ao lado direito do gráfico, que aparecem simultaneamente quando se clica em qualquer parte do gráfico. O primeiro botão modifica os elementos. O segundo, os estilos. E o terceiro, os filtros. Na próxima aula, detalharei alguns elementos básicos dos gráficos. Até já!